O fanatismo não vive sem ignorância, ele é alimentado por isso. Seja a ignorância imposta por circunstâncias, seja aquela ignorância que a própria pessoa escolheu. A religião, por muitas vezes, se alimentou de ambos, fanatismo e ignorância. E esse retrato feio é o que mostra, por mais ou menos 2 horas, o diabo de cada dia. Coloque aí uma violência que se mostra como talvez única válvula de escape, e a gente tem um dos melhores filmes do ano até agora. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Cinefilia. O longa O Diabo de Cada Dia é uma adaptação do livro de Daniel Ray Pollock, que inclusive narra o filme. A direção é do Antônio Campos, que é filho de um jornalista brasileiro. O Antônio Campos, no entanto, é americano. E esse longa, ele é dolorido num nível real. A trama tem vários núcleos cujas histórias, por vezes, são forçosamente ligadas, por vezes. Mas a grande cola de tudo o que se passa no filme são violência e religião, ambos passados de pai para filho. O filme, claro, é crítico ao que as religiões podem fazer às pessoas fiéis demais. Esses personagens são violentados física e psicologicamente durante o desenrolar da trama. Seja um homem que busca salvar de qualquer maneira uma pessoa muito preciosa, seja na figura de um pastor que mal consegue esconder a caricatura que ele é e como isso acaba sendo jogado contra os próprios fiéis. Esse é o personagem do Robert Pattinson, que usa uma voz fininha e fala os mais variados absurdos. E aí existe um benefício duplo, seja para o ator que consegue, dentro dessa caricatura, uma ótima atuação, um grande trabalho, seja o próprio personagem, que ele conquista os fiéis de uma maneira muito errada. Tem uma cena, que é uma das primeiras dele, que ele recebe um prato, e esse prato é feito de miúdos. E ele, para provar o prato, ele não come o miúdo. Ele põe os dedos no caldo e põe na boca de uma maneira muito sexual, uma coisa beira nojento. E logo depois, para se fazer de humilde, ele acaba humilhando a pessoa que fez aquele prato para ele. E a bizarrice desse fanatismo é mostrado também no filme, principalmente na figura do pastor Roy. Tem um momento em que ele faz uma pregação com aranhas e a câmera tá ali naquele ambiente e roda aquele ambiente, parece estar no ombro mesmo, é uma Steadicam, mas ela roda aquele ambiente e te coloca lá dentro para sentir exatamente o mal-estar daqueles personagens. E também essa bizarrice do personagem em relação ao próprio fanatismo chega a um absurdo muito grande que você acompanha logo em seguida, envolvendo o pastor e a família dele. O fato é que os personagens desse filme, além de fortemente atingidos pela religião, eles são quase tétricos. Eles não ficam só nisso. O roteiro, baseado no livro, ele mostra que pessoas que não estão ligadas à religião também são corrompidas, são ruins e são movidas apenas por interesses próprios. O filme consegue colocar todo mundo no mesmo saco, um saco que, no final das contas, merece ser amarrado e jogado no rio com pedras. É aquela mensagem de que o poder corrompe de uma forma ou de outra, nesse caso aqui focado principalmente na religião. Existe ainda a mensagem no filme de que violência gera violência e ela vence no final. Ela, como eu disse, parece a única válvula de escape. E como ela vence no final, não fica aquele gosto de algo negativo. Inclusive, a cena final é muito bonita, com uma narração muito bonita. Então, essa questão da violência ser uma chave para tudo, foi o gosto que o filme me deixou. Pode não ser o que você interprete do longa, mas para mim ficou essa mensagem. Aliás, a narração do filme é um dos únicos pontos negativos dessa produção. Ela é muito intrusiva, ela é expositiva e funciona pontualmente durante a trama. Como, por exemplo, na cena final em que o narrador
traça um futuro interessante, ainda que incerto. Outro problema do filme é a forma como o roteiro tenta juntar peças que poderiam estar separadas. No final das contas, existem grandes coincidências em O Diabo de Cada Dia. Coincidências que às vezes são justificadas por tratar de duas cidades muito pequenas em que todo mundo se conhece. O filme coloca isso lá no início da trama, só que principalmente, por exemplo, no que acaba acontecendo com o pastor Roy, isso me parece o roteiro forçar demais. É a mão do roteiro querendo colocar as coisas muito juntinhas, muito amarradinhas. Isso nem sempre funciona e no terceiro ato as coisas parecem ficar um pouco mais forçadas. De qualquer forma, esse é um excelente filme, um filme que exige muito de você por se tratar de um grande drama, um drama extremamente trágico e que eu acho que vale uma nota 8,5 e que você vá lá na Netflix dar uma conferida. É isso, pessoal, eu acho que provavelmente esse filme vai estar na minha lista de melhores de 2020. Claro, tem muita coisa para ser assistida, mas esse filme eu cheguei com grande expectativa e ele atingiu essas expectativas. Então, até a próxima crítica.